Lucas capítulo 7. A nossa leitura será a partir do versículo 11. Amém? Diz assim o texto: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande... E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da sua cidade. E vendo-a, preste bem atenção nessa colocação, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amém? A nossa lição, como já foi dita pelo pastor Jonatas, nós vamos estudar hoje a lição de número 5, que abrange alguns acontecimentos do capítulo 7 e 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Como de costume, as nossas lições temos 3 objetivos principais. O primeiro fala sobre o filho da viúva de Naim. O segundo fala de mulheres de fé. E o último objetivo nós vamos abordar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Na introdução, o comentarista propõe o seguinte comentário: os 4 evangelhos narram 3 acontecimentos de Jesus ressuscitando mortos: a filha de Jairo, que morrera havia pouco tempo; o filho da viúva de Naim, morto há muitas horas; e de Lázaro, cuja morte ocorrera há 4 dias. Embora ressuscitados, permaneceram mortais e finalmente morreram em outra vez. Tais ressurreições demonstram ser Cristo o doador da vida e profetizam a ressurreição final e eterna daqueles unidos a Ele pela fé, e que ressuscitarão no sentido pleno da palavra, em corpos glorificados, e viverão para sempre. O nosso primeiro objetivo, que vai abordar sobre o filho da viúva de Naim, nós temos 3 subtópicos aqui sobre este acontecimento. O primeiro diz o que Jesus viu, Lucas capítulo 7, versículo 12. 2, o que Cristo sentiu, Lucas capítulo 7, versículo 13. E o que Cristo fez, Lucas capítulo 7, versos 14 ao 17. Começando pelo nosso primeiro subtópico, normalmente quando eu ministro aula na escola bíblica, eu costumo pegar todo o objetivo e falar sobre ele como um todo. Alguns professores usam alguns por subtópicos. Eu costumo falar sobre o acontecimento principal do nosso tópico. Amém? Irmãos, o Evangelho, segundo escreve Lucas, sobre Jesus, é uma das obras mais lindas da literatura cristã. O Evangelho, segundo escreve Lucas, quando nós nos deparamos com essa escrita, precisamos entender que há um evangelho apenas. Não são 4 evangelhos diferentes. É apenas um evangelho sobre Cristo, escrito e abordado por pontos de vista diferentes. Por exemplo, como nós já estudamos aqui, o Evangelho segundo escreve Mateus, ele descreve Jesus como rei, trazendo a sua linhagem. O Evangelho segundo escreve Marcos nos mostra Cristo como servo. Já estudamos aqui que no Evangelho de Marcos, segundo Marcos, Cristo é apresentado como o servo em ação. As ações de Cristo como servo.
O Evangelho segundo escreve João aborda Jesus como Deus, o escritor atestando a divindade de Cristo. E o Evangelho que nós estamos estudando nos apresenta Jesus como homem perfeito. E isso é interessante, que a ênfase de João trata da divindade daquele que é Deus. João relata Cristo carne sendo Deus. Lucas nos apresenta de modo claro a humanidade daquele que é Deus. Temos essas duas observações a serem feitas quando falamos sobre os evangelhos sinóticos. E estudando essas lições, a lição de número 5 hoje, que nós estaremos abordando, nós vamos ver o poder que Cristo tem sobre situações que são duradouras ou irreversíveis, digamos assim. O primeiro milagre aqui descrito nesta lição é a ressurreição do filho de uma viúva. Warren Wiersbe diz que haviam duas caravanas que acompanhavam aquele momento, que passavam por aquela cidadezinha. A caravana de vida, que era liderada por Jesus, e a caravana de morte, que era liderada por uma mãe desesperada, indo enterrar o seu único filho. O primeiro subtópico diz o seguinte: o que Jesus viu? No comentário, Jesus viu uma grande multidão triste, que saía pelo portão da cidade, porque não era permitido sepultar um morto dentro de uma cidade judaica. Além de todo este acontecimento, ainda existiam protocolos que o nosso Senhor quebra para socorrer alguém. Eu não estou dizendo aqui que Jesus age de desordens, não. Mas se for necessário quebrar paradigmas, Jesus vai quebrar para socorrer os seus. O comentarista diz que Jesus viu. O que Jesus viu? Jesus para, e quem está seguindo Jesus é uma grande multidão, seus discípulos, pessoas que estavam junto com Jesus. E naquele momento Jesus para e observa. Irmãos, isso mexeu com a minha alma. O fato de Jesus parar, entenda, o fato de Deus parar para observar o sofrimento de um servo, para socorrer uma pessoa. Jesus para e vê. Antes dele agir, ele vê. Antes dele fazer qualquer coisa, ele está vendo. E o que é interessante aqui, que o texto não mostra, não fala em momento algum, que aquela mulher estava pedindo para o seu filho ser ressuscitado, apenas lamentando. Imagine aí, uma mãe indo enterrar o seu único filho. É desesperador. Só que, voltando um pouquinho antes, vamos raciocinar um pouquinho, que algumas horas antes, este menino que estava morto, ele estava vivo. Só que aquela mulher já estava passando por um momento difícil. Por quê? Porque ela era uma viúva. E nos tempos do Antigo Testamento,
ser viúva era sinônimo de sofrimento e necessidade. Por quê? Naquela época, uma mulher que se casava, quando seu marido falecia e ela se tornava viúva deste, qualquer riqueza ou herança que ele tivesse não passava para a esposa, passava para os seus filhos ou filhas. Ou seja, uma mulher que já era viúva, que se tornava viúva, ela já estava passando por momentos difíceis. E naturalmente uma viúva sempre estava passando por uma necessidade. Por exemplo, se o esposo desta mulher estivesse devendo, essa dívida automaticamente era passada para a viúva e não para os seus filhos. A herança era passada para os filhos, mas as dificuldades e as dívidas eram passadas para a esposa. Esta mulher não poderia trabalhar, naturalmente passava a necessidade. Nós vemos retratado isso no livro de Reis, quando o profeta Eliseu socorre uma viúva, e ele diz: declara-me o que é que tu tens em casa. E ela diz: a tua filha não tem nada, senão a botija de azeite. Mas o credor está batendo na minha porta todos os dias para cobrar também uma dívida. Jesus estava vendo aquela mulher. O que Jesus está vendo, irmãos, não é apenas um sofrimento momentâneo, mas ele está observando uma situação que já era duradoura. Ele estava vendo. E a Bíblia diz que ele vendo, se compadeceu do sofrimento daquela mulher. Se compadecer, no original, é um sentimento que surge das entranhas da alma para fora, por alguém. Queridos, é este sentimento de socorro que o Senhor tem para socorrer aqueles que necessitam de ajuda. Aleluia! É este sentimento que move Jesus até aquela mulher. E aqui eu quero trazer uma lição para nós, para aplicação prática. Qual é o nosso sentimento diante das dificuldades alheias de nossos irmãos? Será que nós estamos observando certos sofrimentos e nem sequer um abraço a gente consegue dar a alguém? Jesus se compadeceu daquela mulher. E a situação já era uma tragédia. Além dela estar enterrando o seu único filho, ela estava também enterrando as suas esperanças. Sabe por quê? Porque logo após o sepultamento daquele jovem, as pessoas que estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre iam dar os seus últimos abraços naquela mulher, e depois iam voltar para suas casas e ela ia viver a sua realidade. Porque além de ter enterrado o seu filho, o único que poderia trazer algum sustento para ela era ele. Exato. Outro trajeto. Entenda que Jesus está atento a tudo isso. E aí ele decide ir de encontro àquela mulher. Existem situações, irmãos, que nós passamos, que precisamos urgentemente de um socorro, e pela situação acaba sufocando muitas das vezes a nossa fé. Mas eu quero dizer aqui, pela autoridade da palavra e pelo poder do nome de Jesus, que Ele vai socorrer os seus. Ele vai socorrer os seus. Aleluia.
Jesus vai até aquela mulher, se dirige até aquele cortejo, quebrando primeiro um paradigma de que aquela mulher não poderia enterrar aquele filho dela em um território judaico. Segundo, Jesus não poderia tocar, ninguém na verdade, poderia tocar um morto, porque essa pessoa se tornava automaticamente impura. Jesus, irmãos, não observa as barreiras para socorrer aquela mulher. Ele simplesmente vai até ela, toca o esquife e dá uma palavra de poder. Levanta. E aquele menino levantou. O que eu quero te dizer aqui é que quando Jesus decide ajudar e decide operar, não importa a situação, Ele vai fazer o impossível acontecer. Não existem barreiras que impeçam o trabalhar do nosso Senhor. Jesus ajudou aquela mulher. Jesus enxergou a dor daquela mulher. Jesus se compadeceu das aflições que aquela mulher estava passando. E Ele ainda diz: não chores. As nossas lições, ela tem por finalidade uma exposição da palavra, dessa lição expositiva, expondo a ideia original desse texto, que é: Jesus quebra paradigmas para socorrer e ainda seca as lágrimas daquela mulher. Aquela mulher estava triste, abatida, desacreditada e sem esperanças. Quando Jesus toca no esquife, dá a ordem e o milagre acontece, Ele não está resolvendo um problema momentâneo, mas Ele está resolvendo problemas que são duradouros. Qual é o problema que tem nos afligido? Eu quero te dizer que pode passar o tempo que for, no dia que Jesus decidir realizar o milagre, esse problema não vai mais afligir você, porque Ele é poderoso para desfazer e trazer novamente a esperança. O que Jesus fez, a vida encontrara-se com a morte. Jesus trouxe vida para o menino que estava morto, trouxe sobrevida para aquela mãe desesperada e trouxe solução para os seus problemas. Ele é fiel, poderoso para cumprir e para fazer. Aleluia. O Senhor repreendeu a morte e o defunto assentou-se e começou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe, restaurando a comunhão e a felicidade. Também os entes queridos e amigos e conhecidos, radiantes, glorificavam a Deus. Cristo tem domínio sobre a morte. Sua soberania sobre os vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar poderosos milagres. Ele é poderoso para fazer. O mesmo Cristo, o mesmo Deus que salvou aquela mulher, ressuscitou aquele menino, ainda é o mesmo Deus que nós servimos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O nosso segundo tópico, que vai falar sobre mulheres de fé. O comentarista diz o seguinte: Lucas é conhecido também como o evangelho que mais registra
fatos ocorridos com as mulheres. Somente nesses capítulos temos 3 histórias, 2 as quais só Lucas relata: a mulher do vaso de alabastro, que ungiu os pés de Jesus, e as mulheres que assistiam Jesus. A terceira história, da mulher que foi curada tocando as suas vestes. Irmãos, esse subtópico que fala sobre a mulher do vaso de alabastro, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 37, é um dos momentos grandiosos que nos mostra o poder do perdão. O poder do perdão e também o que uma humildade pode ocasionar. Nesse texto aqui, podemos colocar que aconteceu um imprevisto na casa de Simão, fariseu, que convidou Jesus para comer. Por que um imprevisto? O texto aborda principalmente uma mulher que não foi convidada para estar no ambiente em que Jesus e aqueles fariseus estavam. Primeira coisa aqui que nós observamos é que existem barreiras, paradigmas que precisam ser desfeitos para Jesus operar na vida de alguém. O que é interessante aqui é que não poderia mulher ou mulheres, elas não poderiam comer em público com homens. A segunda coisa aqui é, depois do ato daquela mulher, que ela solta os seus cabelos, ali é um outro paradigma. Porque naquela época, se as mulheres soltassem os seus cabelos, era motivo de antiético, falta de educação. Por isso que eu digo que aquele momento foi um imprevisto que aconteceu para Simão, não para Jesus. Porque Jesus não é pego de surpresa em momento algum. Ele conhece tudo e sabe de tudo. O texto diz que Simão convida Jesus, e este mesmo Simão jamais poderia imaginar que uma mulher entraria dentro da sua casa em um momento, digamos assim, oficial, para buscar uma mudança de vida. O texto não fala o nome desta mulher, apenas a fama dela. O texto diz que ela era uma mulher pecadora. Possivelmente se tratava de uma prostituta. Uma mulher que tinha esses tipos de práticas, tudo que ela tocasse, ou alguém que tocasse nela, era considerado impuro também. Aquela mulher necessitava de uma mudança extraordinária na vida dela. O que começa a transformar a vida desta mulher é a sua humildade, ou o seu quebrantamento de querer buscar a ajuda certa. Ela foi buscar por Jesus, aquele que pode resolver os problemas, que pode mudar a situação. Aquela mulher, ela tem uma reputação reprovada, mas apresenta um alto nível de humildade. Por quê? Porque ela entra em um ambiente que ela não era esperada,
e automaticamente ela se prostra aos pés de Jesus, oferecendo aquilo que ela tinha de mais caro, que era o unguento. Era uma especiaria caríssima. Ou seja, além dela entrar no ambiente, reconhecendo que Jesus poderia transformar a vida dela, ela oferece aquilo que ela tem de melhor aos pés de Jesus. Porque oferecendo aquilo que ela tem de melhor aos pés daquele que é poderoso para fazer, ela poderia ter a mudança que ela desejava de dentro para fora. Uma transformação original, extraordinária, dentro da sua alma, da sua vida. Ela precisava de uma mudança. Quando aquela mulher entra naquele ambiente, ela demonstra um grande arrependimento. Quando o Novo Testamento trata de arrependimento, está dizendo sobre o termo metanoia, que é mudança de mentalidade. Uma mentalidade pecadora que ela tinha, ela transforma em uma mentalidade arrependida para ser transformada. Para que haja uma transformação extraordinária em nós, é necessário um arrependimento verdadeiro. E não é um arrependimento que hoje acontece, amanhã eu me arrependo e depois eu torno a fazer. Não, é hoje eu decido mudar, apresento a Cristo e Ele me muda e me transforma pelo poder de Sua palavra. Ela demonstra um grande arrependimento quando ela entra naquele ambiente. Segundo, ela recebe um grande perdão. Jesus, que sonda os corações, por conhecer o arrependimento dela, perceba que ela primeiro se arrepende, e agora Jesus vai lá e perdoa aquela mulher, conhecendo o real sentimento que estava dentro dela, que era o perdão, o arrependimento. E Jesus, movido de grande amor por ela, oferece o perdão, que é fruto do arrependimento. Mais uma vez, Jesus muda a história de alguém. Mais uma vez, Jesus liberta alguém. Porque Jesus não liberta apenas pessoas que são cativas por espíritos imundos, mas liberta também pessoas que são presas e cativas por suas práticas. O mesmo Deus que liberta de espíritos imundos é o mesmo Deus que oferece perdão para a transformação de nossas vidas. Aleluia! Ele é poderoso. Jesus se apresenta para aquela mulher como um grande redentor. Jesus resgata aquela mulher. Existia uma prática que o anfitrião, quando convidava alguém, ele tinha que oferecer uma lavagem de pés. Observe que quem está na casa, quem convida Jesus, não está preocupado com a humildade, apenas com a presença dele por algum motivo, e não oferece aquilo que seria normal oferecer. Quem faz isso? Alguém que não foi convidado, uma mulher que entra de intrusa, pega um vaso de alabastro com unguento, derrama aos pés de Jesus, que deveria ser feito pelo anfitrião,
mas ele não fez. Quem faz é a mulher, que além de derramar aquilo que ela tinha de melhor aos pés de Cristo, ela ainda seca os seus pés com os seus cabelos. Irmãos, isso aqui é um arrependimento extraordinário. Além de secar os pés com seus cabelos, que era um motivo. Imagina quem estava lá no ambiente, olhando aquela situação, pastor. Não, essa mulher que está louca. Não é possível. Entrou aqui sem ser convidada. Solta os seus cabelos. Que falta de educação. Para que isso? Irmãos, grandes atitudes na presença de Deus geram grandes ações celestiais ao nosso favor. Aquela mulher, ela não estava precisando apenas de um carro, por exemplo, digamos assim, para os nossos tempos. Quem sabe, o que nós estamos precisando é mudar algumas atitudes nossas. Precisamos. É verdade, pastor. Alguns vasos precisam ser quebrados. Aleluia. Apóstolo Paulo diz que dentro de vasos de barro existe um tesouro precioso dentro do vaso. Entenda que aquilo que é frágil, que somos nós, dentro de nós está depositado um tesouro precioso chamado Espírito Santo de Deus. Quer mudar algumas atitudes? Quem sabe nós estamos pedindo a Deus: Senhor, faz um milagre na minha vida, me dá um carro, me faz ser rico, quando na verdade o que realmente estamos precisando é quebrar o vaso nos pés de Jesus, mudar de atitude. Que atitude maravilhosa daquela mulher. Aleluia. Quando nós estamos aos pés de Jesus, irmãos, quando nós choramos aos pés de Jesus, Ele nos transforma. Chorar aos pés de Jesus nos traz transformação, através da oração que nós fazemos com Ele. O que nós precisamos entender é que orar aos pés de Jesus não é protocolo, é comunhão. Imagina, irmãos, vamos pegar a nossa semana, de segunda-feira até hoje, de manhã, quantas mensagens nós mandamos para alguém? Ou com quantas pessoas nós conversamos, desabafamos com os nossos melhores amigos, aqueles fiéis companheiros que consideramos. Quantas vezes? E aí quando nós vamos orar, a gente não fala com Jesus as mesmas coisas que falamos para alguém. Ah, pastor, mas Jesus conhecia aquela mulher, mas a atitude dela diante de seus pés transformou a rotina daquela mulher. Ela teve a vida dela transformada e mudada pelo poder do perdão que o Senhor nos oferece. Glória a Deus. Segundo subtópico das mulheres, que fala das mulheres de fé, fala sobre as mulheres que assistiam Jesus. O capítulo 8 começa fazendo menção dos nomes de outras mulheres. Os nomes de 3 dessas mulheres são mencionados: Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e tinham posses materiais, e seguiam ajudando na manutenção do pequeno grupo composto por Jesus e os 12. Esse subtópico aqui, irmãos,
trata sobre algumas mulheres que seguiam Jesus. Se nós percebermos aqui, vou falar um pouco mais próximo do microfone para que a gente possa compreender melhor. Olha aí. Meu Deus. O texto é curto. São apenas 3 versículos falando dessas mulheres. O que é interessante aqui é que Jesus era apoiado ministerialmente por essas mulheres. Elas ofereciam apoio a Jesus e aos 12. Às vezes apoio financeiro, entre outros. Mas o que o comentarista deixa claro aqui, que essas mulheres que estão com Jesus, antes, eram pessoas que estavam passando por momentos complicados. Mulheres que foram libertas e mulheres que foram curadas. O que eu aprendo com isso aqui é que o Deus que transforma a nossa vida, o Deus que cura as nossas enfermidades, o Deus que nos abençoa todo o tempo, e quando eu falo de bênçãos em todo o tempo, é todo o tempo mesmo. Quer ver? Você acordou, nós acordamos hoje pela manhã. Isso é uma bênção, a vida. Obrigado, Jesus, pela vida. O que é interessante é que mulheres que foram transformadas permaneceram com Jesus. O que nos interessa aqui, o que traz para aplicação para nós, é permanecer com Cristo. Ser transformado é ótimo, ser abençoado, maravilhoso. O interessante é permanecer com Jesus. E nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, em que algumas pessoas se tornaram materialistas apenas, seguem a Jesus pelo benefício material que Ele pode oferecer. O que nós precisamos aprender é seguir a Jesus, permanecer com Ele, não porque Ele pode nos oferecer bens materiais, que Ele vai nos dar também, mas seguir pela gratidão da salvação que nós temos, que nos alcançou. As mulheres que estavam com Jesus, que apoiavam Jesus, elas poderiam não segui-lo, voltar para suas rotinas, mas elas permaneceram ajudando em seu ministério e os 12. Seguir a Jesus e permanecer fiel é uma grande evidência de uma vida transformada e pela gratidão que nós temos por Ele. Vir para a igreja já é um ato de fé. Se preparar no seu ambiente familiar para vir para a igreja já é uma atitude de fé. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o quanto o inimigo luta para impedir a nossa vinda para o templo. Esses dias, lá em casa, a gente estava se arrumando, se preparando para vir para a igreja. Aí o pente da minha filha sumiu. O pente. Irmão, a mulher quando está se arrumando e perdeu o pente, luta. As irmãs me perdoem, viu? Não é crítica não, mas é verdade. Meu Deus, o meu cabelo, não posso ir para a igreja.
Falei, peraí. Alguém conhece aqui pata-pata? Eu conheço como pata-pata. Aquele pente que coloca na mão. Eu falei, eu tenho uma aqui para ajudar. Isso aqui não serve para mim. Irmãos, entenda que uma coisa tão pequena poderia ter impedido a vinda para o templo. Quando nós saímos da nossa casa para o templo, demonstrando essa gratidão que essas mulheres demonstraram durante o ministério de Cristo, já é uma vitória. Chegar aqui e ser tocado por Jesus, a vitória fica maior ainda. Voltar para casa renovado, a vitória já é extraordinariamente maior, porque nós saímos daqui tocados, transformados, mudados, renovados por Cristo e pelo Espírito Santo que habita em nós. É isso que nós precisamos aprender e entender. Seguir Jesus sendo grato a Ele. Amém? Terceiro subtópico que trata das mulheres. Vamos abordar um assunto muito conhecido. A mulher que toca as vestes de Jesus. Vendo a caminhada para a restauração à vida da filha de Jairo, é interrompida pela cura da mulher que tocou o manto de Cristo. A grandeza da fé dessa mulher era tão espantosa que só precisava de um toque na veste de Jesus para ser curada. Durante 12 anos, ela estivera sujeita a hemorragias. Em decorrência da natureza da sua enfermidade, ela perdeu sua posição social, religiosa e cerimonialmente era considerada imunda. Só restava a última esperança: Jesus. Irmãos, quando nós entramos aqui para falar sobre a mulher do fluxo de sangue, inevitavelmente nós já entramos na necessidade de Jairo, ou no desespero de Jairo, porque o texto começa Jairo indo procurar Jesus. Quando nós observamos o texto, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 47, que é quando Jairo vai até Jesus. Eu não vou entrar muito sobre Jairo não, que daqui a pouco a gente chega lá. Jesus está indo a caminho para socorrer lá Jairo. E no meio desse trajeto, ou durante esse trajeto, uma mulher vai atrás de Jesus. Era a última esperança que ela tinha. O texto diz que ela era uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia trágica, que trazia para ela sofrimento. O texto começa falando de um homem rico, conhecido, de posição social elevada, buscando a ajuda de Cristo. Durante esse trajeto, perceba que Jairo vai atrás de Jesus, e Jesus vai em direção a socorrer e resolver o problema de Jairo. Entendemos que Jairo permanece com Cristo durante essa caminhada. E durante esse trajeto, uma mulher sofrida, 12 anos, sofrendo de um problema que era irreversível para os homens. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela busca, ou ela buscou, todas as formas possíveis para que aquele problema fosse solucionado
e não foi. Aí agora era só com Jesus. O que o homem não consegue resolver, aí agora é com Jesus. Imagina, irmãos, a situação dessa mulher. Primeiro, o versículo 43 nos fala sobre um sofrimento prolongado. Já havia 12 anos, muito tempo, essa mulher sofrendo. Nós costumamos falar, e é verdade, que um ano passa muito rápido. Já estamos em dezembro, caminhando para o fim de 2025 e início de 2026. Realmente o tempo passa muito rápido. Agora imagina um ano para uma pessoa com esse tipo de enfermidade, ou com esse tipo de problema. Ela não tinha mais o que fazer. 12 anos buscando uma solução. Sofrimento prolongado. E esse sofrimento que gera desesperança. Imagine aí, ela vai no médico. Não, hoje eu vou sair com o meu problema solucionado. Volta sem solução. Imagine aí quantas vezes essa mulher procurou por uma ajuda médica e não resolveu. Desesperança. Um sofrimento que destruía os seus sonhos, um sonho de ter uma vida normal novamente. Uma mulher que sofre há 12 anos de um problema, entendemos que esse problema foi desenvolvido ao longo de uma história. Ou seja, ela queria voltar a ter a sua normalidade na vida. E esse problema, um sofrimento que traz terríveis segregações para aquela mulher. Além de sofrer a enfermidade, ela ainda sofre de forma externa. Por quê? Porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue e estava em momentos de hemorragia, ela não poderia tocar nada e nada poderia tocá-la, porque ela se tornava impuro. Entenda que uma segregação que aquele problema estava trazendo para aquela mulher, uma segregação conjugal. Imagine aí uma mulher, se ela fosse casada, o marido dela não poderia tocá-la e nem ela tocar o seu marido. 12 anos, assim. Segregação social. Essa mulher, além de sentir um problema interno na sua carne, no seu corpo, além de ter um problema dentro da sua casa, socialmente ela também era descartada. Porque ela era considerada uma mulher impura. Imagina aí as amizades dessa mulher. Ela não poderia sair na rua, não poderia conversar com ninguém, ninguém poderia dar um abraço naquela mulher, porque se tornaria impuro. E uma segregação religiosa. Essa mulher, além de não poder ter relacionamentos sociais, ela também não poderia subir ao templo ou ir ao templo para oferecer culto a Deus. 12 anos, assim. Ou seja, é uma situação que normalmente alguém ia falar assim, para mim não tem mais jeito, porque eu estou doente, 12 anos, dentro da minha casa, problema, 12 anos, socialmente isolada e religiosamente também impedida. Acabou.
mas dentro dela tinha algo poderoso, chamado de fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Nos olhos físicos daquela mulher, ela poderia não ver a solução para aquele problema, mas a fé dela mostrava para ela que tinha uma solução chamada Jesus. Essa mulher, irmãos, movida não por sua força física, porque quando uma mulher perdendo sangue, e não era pouco sangue, era muito sangue. Imagina a condição física desta mulher. Ela decide romper a barreira da dificuldade física, movida pela fé, de ir até Jesus. Fraca, desacreditada, socialmente excluída e religiosamente excluída, ela vai até Jesus. Irmãos, esse texto aqui é incrível, porque o que move aquela mulher é algo que está além da sua enfermidade, é algo que está além do entendimento humano, chamado de fé. A sua fé vai transformar momentos de sofrimentos duradouros em soluções em Cristo. Ela disse: se tão somente eu tocar. Se ela falou, se tão somente eu tocar, é porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ela, aleluia, ouve falar de Jesus, dentro dela se movimenta uma fé tão poderosa, que leva ela a ter uma atitude extraordinária, que era tocar naquele que socialmente falando, ela não poderia tocar. Aleluia. Mas quando ela vai caminhando, se arrastando até Jesus, ela disse: eu não preciso nem abraçar ele, é só tocar na orla da veste dele, que eu vou ser sarada. Quando essa mulher, irmãos, toca em Jesus, automaticamente, instantaneamente e de forma extraordinária, aquilo que assolava aquela mulher há 12 anos deixou de existir. A fé vai trazer a cura que nós necessitamos. A fé vai trazer a libertação do ente querido que nós oramos. A fé vai nos movimentar a tomar uma atitude extraordinária para tocar naquele que pode transformar a nossa vida. Aleluia! Ele pode transformar. O toque daquela mulher é um toque diferenciado, porque assim que ela toca Jesus, ele para e fala: peraí, alguém me tocou. Irmãos, a atitude daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Não foi apenas um toque, não foi apenas apalpar a veste de Jesus, mas foi um toque acreditando
que ela ia ser transformada. Jesus disse: espera aí, alguém me tocou. E tem gente que está na multidão, está no ambiente de Jesus, mas não entende, pastores, o mover de Cristo. Espera aí, o Senhor está sendo seguido por uma multidão e ainda pergunta quem tocou. Jesus disse: alguém tocou diferente em mim. Era um toque de socorro, era um toque de sofrimento, era um toque de transformação. Aquela mulher foi curada, irmãos. Aquela mulher foi transformada. Sabe o que Jesus disse para ela? Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. O passo inicial para a transformação de situações em nossa vida começa pela fé. E é caminhada e levada pela oração. A fé em nós, dentro de nós, movido e levado a Jesus pela oração, deve ser a nossa primeira atitude. Não olhe para as barreiras da vida. Não te assombres pela multidão. Use a tua fé, use a fé, que o milagre vai acontecer. A fé vai te levar de um momento de morte para uma restauração de vida. E humanamente falando, nós somos muito apressados. Esses dias eu estava conversando com alguém lá no trabalho e falei assim: irmão, o mundo está com pressa. As pessoas, irmãos, estão com pressa o tempo todo. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ter pressa para algumas situações. Sim, normal. Você vê no trânsito, alguém quer ultrapassar por você só para ter 2 segundos à frente do teu veículo. Pressa. Aquela mulher padeceu 12 anos, para depois de 12 anos ser resolvido o seu problema, ser curada. E quando a gente vai até Jesus e oramos a Deus e apresentamos um problema, hoje, amanhã, 10 horas da manhã, em horário útil, dia útil, a gente já quer ver a solução. Não é no meu tempo, é no tempo dele. O que nós precisamos aprender é perseverar, permanecer, acreditar que Jesus pode transformar, curar, libertar e fazer em nossa vida. Aplauda mesmo, glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmãos, que graça eu estou sentindo aqui. Aleluia. Terceiro subtópico: a ressurreição da filha de Jairo. Nosso terceiro objetivo e último. A notícia trágica da morte da menina, a atitude de Jesus e a palavra de poder: menina, levanta-te. Irmãos, teve algo que me chamou a atenção aqui, porque este milagre também é retratado em Marcos, em Mateus e Marcos também. Quando nós estivermos lendo a Bíblia ou estudando algum milagre ou algum acontecimento,
nos evangelhos, precisamos prestar atenção que às vezes na Bíblia em cima tem a referência onde também tem escrito este milagre ou aquele acontecimento. Uma coisa me intrigou ali, me chamou muito a atenção. A Bíblia diz que Jairo vai até Jesus. Jairo vai até Jesus. Capítulo 8, versículo 41, se você estiver com a Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim: e eis que chegou um varão de nome Jairo, príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Esse mesmo texto nós vamos encontrar em Marcos capítulo 5. A partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, se prostrou aos seus pés, semelhante ao que está escrito em Lucas, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Em Mateus, Jairo procura Jesus e disse que a minha filha está morta. Perceba que os 3 textos, Jairo chega falando em Lucas, onde nós estamos estudando, que a filha dele está doente à morte. Marcos escreveu dizendo que ela estava moribunda, e Mateus está escrito que ela morreu. O que está escrito aqui, originalmente falando, é que a situação da menina era muito crítica. Quando Jairo procura por Jesus, a menina ainda está viva. Esse acontecimento, irmãos, é semelhante à ressurreição de Lázaro. Porque quando o recado chega a Jesus, Lázaro ainda está vivo. Aqui, Jairo procura Jesus, homem importante, viu? Príncipe da sinagoga, homem de posição social importantíssima, procura por Jesus. Perceba aqui que a atitude de Jairo começa a transformar o destino dele. Um homem tão importante se prostra. Eita Jesus. Um homem tão elevado, com dinheiro, rico, importante, líder de sinagoga, ele não chega a Jesus de maneira soberba para falar com ele, mas ele se prostra. Se prostrar ao pé de Jesus é o início de transformação da situação. E aí ele fala: a minha filha precisa de a tua ajuda. Imagina, irmãos, o desespero de um pai. Imagina. Irmãos, ano passado, eu saí para ir no mercado lá em casa, e meu filho estava brincando na área, lá da casa, perto do portão, brincando de bola, criança. Brinca o dia todo.
já está de férias, aí agora, irmãos, é de 7h30 até 11 da noite, brincando. Nesse dia, eu saí para comprar algo no mercado, e ele ficou em casa com a mãe, minha esposa estava na cozinha, a irmã dele estava fazendo alguma coisa da escola, no quarto, e ele brincando de bola, normal. Irmãos, quando eu chego, antes de abrir o portão da casa, o portão caiu, despencou, soltou, em cima dele. Meu irmão, na hora, o desespero bateu na hora. E aí, meu Deus, a primeira coisa que eu fui tentar segurar o portão, que eu vi que ele estava perto. Na hora que caiu, irmão, não queria nem saber para onde eu ia jogar o portão, se eu ia chamar alguém, era tirar de cima dele o portão. Graças a Deus ele não teve nenhum tipo de arranhão. Mas o que eu quero destacar aqui é o problema e a atitude de um pai desesperado. Imagina o que Jairo estava passando. Se ele foi procurar Jesus dizendo que o estado daquela menina era crítico, é porque ele estava vendo que aquela menina ia morrer. Primeiro, precisamos buscar a ajuda correta. Eita, Jesus que fala, viu? Qual é a ajuda que nós estamos procurando para alguma solução? Talvez nós estamos procurando a ajuda de um amigo que não vai resolver o nosso problema. Talvez nós estamos procurando a ajuda de um órgão que não vai resolver os nossos problemas. Segunda coisa, ter a atitude certa. Precisamos procurar a ajuda certa. E nesta ajuda, precisamos ter a atitude certa. Ei, irmão, às vezes a gente ora, fala, Senhor, eu quero, é assim, vai ser desse jeito, mas tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que puxar, tem que mudar, tem que transformar, tira, muda. Aí Jesus está ouvindo, peraí, é do meu jeito. Atitude certa, quando ele se prostra, e aí ele diz, Senhor, me ajuda, a minha filha está à beira da morte. Jesus vai até a casa de Jairo. E aí no meio do caminho nós já falamos sobre a mulher do fluxo de sangue. A filha de Jairo, neste momento, Jesus apresenta poder sobre a morte e controle da situação. Perceba aqui que quando Jairo chega até Jesus, a menina ainda está viva. Durante o caminho, antes de Jairo chegar em casa, alguém já trouxe a notícia. Olha, a menina já morreu. Não incomode mais o mestre. Tem gente que é assim. Para que tu vai para a igreja todo santo dia? Por que tu ora tanto? Tu não está vendo que não tem jeito? Aí você está ali, ó, tem jeito sim. Jairo acreditava que Jesus poderia mudar a vida a situação daquela menina. A urgência do momento. Alguém disse, não incomode mais o mestre. Alguém já tinha trazido a notícia ruim. Os mensageiros de más notícias. Já chegou dizendo, além de dar a notícia, queria abater Jairo. Olha só, a menina já está morta. Não incomode mais o mestre. Acabou. Libera ele. Deixa de orar. Deixa de buscar. Acabou, não tem mais jeito.
Jesus disse, versículo 50. Olha que coisa linda. Jesus, porém, ouvindo-o, a resposta não é de Jairo. A resposta é daquele que está acompanhando Jairo em seus problemas. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Entenda aqui que quem dá a notícia a Jairo, e Jesus ouve. Jairo não responde nada. Quem responde é Jesus. Jesus não respondeu para quem deu a notícia. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque a pessoa foi até Jairo e falou: olha só, a menina já morreu, a doença consumiu, morreu. Aí tem um acréscimo, né? Para de incomodar o mestre, deixa ele ir. Aí Jesus, imagina Jesus observando aquela situação. O controle, irmãos, está nas mãos de Jesus. Jesus não precisa responder àqueles que não acreditam que a situação pode ser mudada. A resposta de Jesus move o íntimo de Jairo. Jesus responde a Jairo: crê somente e ela vai ser salva. Irmãos, quando Jesus chega à casa de Jairo, primeiro Jesus tem uma notícia, toma uma atitude. Ele pergunta: onde está a menina? A menina estava no quarto. Como Jairo era uma pessoa conhecida, já estou encerrando, era uma pessoa importante, possivelmente a casa estava com bastante gente. Jesus chega em um ambiente de morte, de luto, de tristeza, e fala: a menina não está morta, ela dorme. Sabe por quê, irmãos? Porque para Jesus, aquele momento, o que era morte, o que era estágio final, ciclo final, momento duradouro, se tornou um momento temporário. Porque quem dorme, uma hora acorda. Jesus disse: a menina não está morta, já considerando, dando a notícia que aquele momento que era estágio final, morreu, acabou, só falta enterrar. Ele disse: ela está dormindo, dizendo: se ela está dormindo, é porque ela vai acordar do sono dela. Aleluia! Aí, irmãos, tem coisa que só Jesus sabe fazer. Jesus não precisou criar muito alvoroço, mover muita coisa. Ele vai até onde está a menina, com os pais e com alguns discípulos. Porque para Jesus fazer algo na vida de alguém, não necessariamente ele precisa de um grande alvoroço. Ele simplesmente vai lá e faz. E só quem vai ver é quem está no ambiente. Existem pessoas, pode ser que doa um pouco essa notícia aqui. Existem pessoas que Jesus vai retirar do teu ciclo, porque não entende o trabalhar dele na sua vida. Aleluia. Pastor, tem gente que Jesus vai retirar para não ver acontecer.
mas vai ter que noticiar aquilo que Jesus vai fazer. Tem gente que não está preparado para ver, só vai olhar e falar: Jesus fez na vida de fulano. Olha lá ela de pé de novo, olha ele lá de pé de novo, olha ele liberto, olha ela liberta, olha ele transformado. Mas como é que foi isso? Eu não sei, eu só sei que na semana passada ele estava bebendo, ela estava bebendo, estava fazendo coisas erradas, e nessa semana está indo para a igreja, evangelizar, ganhando almas, louvando, sendo tocada pelo poder de Deus e transformado. Como é que foi isso? Não sei. Sabe o que é isso? Jesus está tirando convivências do teu ciclo para fazer o grande milagre acontecer na tua vida, irmãos. Aleluia. E aí ele diz a palavra de poder, devolvendo a esperança, a alegria, a comunhão naquela casa. Menina, levanta-te. E ela levantou. Existem situações que serão convertidas em milagres. Existem sofrimentos que serão ferramentas para a transformação e para a mudança nas nossas vidas. Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus devolveu a vida àquela menina. Jesus devolveu a esperança para aquela família. Jesus devolveu a comunhão naquela casa. Jesus devolveu e restaurou aquela família, ressuscitando aquela menina e fazendo o milagre acontecer, porque Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. E que nós possamos, irmãos, sair daqui nesta manhã crendo que a nossa fé pode nos movimentar a tomar grandes atitudes, e que o Senhor pode transformar as nossas vidas, e que Ele vai trazer novamente vida, comunhão, alegria. O que era choro será transformado e convertido em alegria, porque Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.